Faltavam poucos segundos de combustível, quando o computador da Apollo 11 começou a gritar um erro que ninguém queria ver. A poucos metros da superfície da Lua, a missão deixou de ser histórica e virou uma contagem regressiva para a morte. 3 humanos suspensos sobre um mar de rochas afiadas, em um mundo sem ar, enquanto um simples número na tela decidia entre um pouso heróico ou um funeral transmitido ao vivo. Neste vídeo você vai descobrir como o primeiro pouso na Lua passou tão perto do desastre que a agência espacial já tinha até um discurso de tragédia, pronto para anunciar que eles não voltariam para casa. A Apollo 11 não foi apenas um passo gigante para a humanidade. Foi uma sequência de decisões quase impossíveis, erros de computador, improvisos desesperados e riscos calculados no limite. Você vai ver, passo a passo, como um computador mais fraco que um relógio digital, um código de erro misterioso, um jovem controlador em Houston, um campo de pedras, um tanque quase vazio, um interruptor quebrado, uma simples caneta e uma anomalia silenciosa na reentrada quase transformaram esse feito em uma tragédia definitiva. A Apollo 11 só deu certo porque várias coisas deram errado e, mesmo assim, alguém decidiu continuar. O cérebro daquela missão era o computador de guiagem da Apollo. Hoje ele caberia na palma da sua mão e perderia feio para qualquer celular barato. Mesmo assim, era ele quem calculava cada manobra, cada correção de trajetória, cada segundo do pouso no Mar da Tranquilidade. Ele precisava calcular posição, velocidade e consumo em tempo real. Se errasse ali, não haveria tempo para corrigir. Por dentro, esse computador era ainda mais frágil do que parece. Sua memória era literalmente costurada à mão, fios passando por pequenos núcleos magnéticos, montados por pessoas que jamais pisariam na Lua, como um bordado silencioso de lógica. Cada fio representava uma decisão. Se um único estivesse fora do lugar, uma instrução crítica poderia falhar. Então, no meio do silêncio, o computador falou. No meio da descida, um alarme seco surgiu no painel. O código 1202. Não era uma frase, não era uma explicação. Era apenas um número dizendo que algo estava errado. A superfície lunar crescia na janela, o combustível diminuía rápido e aquele código começou a piscar. Em análises e simulações anteriores, esse alarme já tinha sido considerado motivo para abortar a missão. Ali, ele podia significar um susto controlável ou o começo de um desastre. O código 1202 indicava sobrecarga. O computador recebia mais dados do que conseguia processar e começou a descartar tarefas para manter o essencial funcionando. O problema é que ninguém sabia exatamente o que estava sendo descartado naquele instante. Era o grito de uma máquina se afogando em dados, jogando funções fora cegas. Era como atravessar um prédio em chamas, sem saber quais portas ainda levam para fora. O relógio corria e a nave continuava descendo. Neil Armstrong comunicou o erro com a voz firme, sem pânico, mas o corpo sente antes da mente entender. Pouco depois, outro aviso surgiu. Código 1201, parecido, mas não igual. 2 alarmes e 2 incertezas. O sistema ainda respondia, mas ninguém sabia se ele estava salvando a missão ou empurrando a nave para um erro irreversível. Aqui, a Apollo 11 entrou no ponto em que qualquer decisão podia matar. Na sala de controle, não havia espaço para hesitação. O diretor de voo precisava de uma resposta simples: continuar ou abortar. O botão de aborto não era um botão de salvação. Apertá-lo significava disparar uma sequência violenta de motores e separações. Se o problema fosse real, abortar poderia matar os astronautas mais rápido do que continuar. Era como puxar o freio de mão em alta velocidade, torcendo para o carro não capotar. Um jovem engenheiro de guiagem tinha segundos para decidir. Jack Garman sabia que o computador ainda executava as funções críticas e que aquele alarme não indicava falha total. Mas ali, saber não era ter certeza. A resposta veio curta. Go, continuem. O pouso não seria abortado. Para quem ouve isso depois, parece simples. Para quem disse, foi uma aposta silenciosa com 3 vidas. Enquanto esse gol ecoava em Houston, o módulo continuava sua queda. Só que agora, o problema não estava mais nos números. Estava no mundo real. A área onde o computador pretendia pousar
parecia segura nos mapas. Na prática, era um campo de crateras e rochas grandes o suficiente para destruir a nave no contato. O alvo perfeito da matemática era, na Lua real, um campo minado. Descer ali seria como seguir um GPS que termina em uma estrada interrompida, sem aviso. O computador seguia o plano. Os olhos humanos viam o risco. Uma única rocha, no ângulo errado, poderia derrubar um módulo ou deixá-lo tombado sem chance de correção. A Lua, que parecia suave de longe, se revelava dura, irregular e implacável. A luz refletida pela superfície criava sombras que enganavam a percepção de profundidade. O que parecia plano nas fotos virava armadilha ao vivo. Mapas não mostravam tudo. Cálculos não captavam cada relevo. A missão, que dependia tanto de números, voltava a depender de instinto humano. E tudo isso acontecia com o combustível caindo rápido demais. Foi ali que Armstrong tomou uma das decisões mais arriscadas da missão. Ele desligou o pouso automático e assumiu o controle manual. O balé matemático virou voo na mão, no limite da física, sem ar, sem asas, apenas um motor impedindo que caíssem como pedras. Cada pequeno ajuste alterava toda a trajetória, e cada segundo queimava combustível que não podia ser recuperado. Então a contagem começou, 60 segundos de combustível. Depois, 30 segundos, e ainda não estavam no chão. A poeira lunar começou a subir, cegando a visão. O módulo pairava sobre um colchão instável de gás quente. Não havia tempo para a perfeição, apenas para algo possível. Quando a luz de contato finalmente acendeu, o combustível estava perigosamente próximo do fim. Eles pousaram no limite do último suspiro. Mas no espaço, pousar não é vencer. É ganhar o direito de tentar voltar. Pouca gente percebeu, mas a missão quase terminou ali mesmo. Durante as checagens após o pouso, um movimento errado quebrou o interruptor responsável por acionar o motor de subida. Sem ele, não haveria decolagem. Não existia plano alternativo. Não existia resgate. A Lua deixaria de ser um destino e viraria uma prisão definitiva. Esse interruptor fazia parte da cadeia que energizava o motor responsável por tirá-los da superfície. Sem contato elétrico, o motor não ligaria. Dentro da cabine apertada, não havia ferramentas sofisticadas, nem peças de reposição. A solução veio de algo banal. Uma caneta. Ela foi usada para fechar o contato no ponto exato do circuito. Depois de bilhões investidos em tecnologia, uma caneta comum se tornou o elo final entre a Lua e a Terra. E mesmo assim, o perigo não tinha acabado. Na volta, a cápsula precisava se separar do módulo de serviço antes de entrar na atmosfera. Essa separação precisava ser limpa. Se qualquer fragmento atingisse o escudo térmico, a cápsula não resistiria ao calor extremo da reentrada. Análises posteriores mostraram que partes do módulo passaram perigosamente perto demais. Não houve impacto, mas a margem foi pequena, o suficiente para assustar quem viu os dados depois. A reentrada é um dos momentos mais violentos de qualquer missão espacial. A cápsula mergulha na atmosfera a uma velocidade enorme, cercada por fogo e silêncio. Não há correção possível nesse ponto. Tudo depende do escudo térmico funcionar perfeitamente. Saber que houve uma anomalia pouco antes torna essa fase ainda mais sombria. Se algo tivesse atingido o escudo, talvez não houvesse destroços suficientes para explicar o que aconteceu. Quando se junta tudo isso, a Apollo 11 ganha outro significado: o computador no limite, os alarmes insistentes, a decisão de continuar, o campo de pedras, o combustível no fio da navalha. Um interruptor quebrado, salvo por uma caneta, e uma anomalia na volta para casa. Cada elemento, isolado, já seria tenso. Juntos, mostram o quão perto a missão esteve de um final completamente diferente. A Apollo 11 não foi uma caminhada tranquila rumo à Lua. Foi uma travessia sobre uma corda bamba esticada sobre o vácuo. A ciência ajudou a esticar essa corda, mas ela nunca deixou de ser fina. E agora vem a pergunta inevitável: se a missão mais celebrada da história quase terminou em desastre várias vezes, quantos outros eventos estranhos, anomalias reais e situações inexplicadas ficaram registrados apenas em relatórios técnicos,
longe do público. Quantas vezes a resposta mais honesta da ciência ainda foi simplesmente esta: nós não sabemos. Se essa história mudou a forma como você enxerga a exploração espacial, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos mergulhos nesse universo de ciência real, mistério e risco verdadeiro. E, se quiser continuar nesse clima mais sombrio, pouco falado e completamente baseado em fatos, assista agora ao vídeo Mistérios Reais, que a NASA ainda não consegue explicar, onde missões oficiais registraram fenômenos que a ciência até hoje não consegue decifrar completamente. A próxima história começa exatamente onde essa termina.